bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos começar a terceira aula da semana de filosofia do segundo desse ano de 2020 do médio. Tudo bem? Que caderno do aluno de você, tudo certo? Olha só, nós vamos abrir ele na página 81, tá? E nós vamos abrir assim, né? A gente já viu com isso a página 81 no vídeo da semana da aula da semana passada, você tinha diferença, se fizer algo, né? Agora nós vamos falar de um mito. O mito de Prometeu entrar dentro dessa compra a linguagem mídia. Esse é o nosso objetivo de hoje, entende? Como funciona a linguagem mídia, ela é o tipo da linguagem, quais essa mitos, tá certo? O mito Prometeu, tá? Enfim, aplicar certas coisas período não existia ciência, conhecimento, então é a certa forma que se como expressão, tá? Pertence ao e a gente tem conhecimento dos autores antigos sistematizados por essa narração e meteu teológico de lá comigo que somente os deuses, o destino determinou o dia em que os tais deveriam vir com a determinação dos deuses procederam à associação de elementos de diferentes, mas corpos habilidades para poder ver. Prometeu, irmão teu, foi dada da tarefa de os mais e recursos. Prometeu era um dos titãs, uma raça gigantesca que habitou a Terra antes do homem. Seu nome significa premeditação, ou seja, a capacidade de pensar antecipando a ação. Epimeteu, irmão de Prometeu, é aquele que age antes de pensar. Dessa forma, enquanto um calcula e busca prever e domar o futuro, o outro vive o momento de forma a desfrutar tudo o que ele pode oferecer de melhor. Os irmãos dividiram a tarefa de forma que Epimeteu encarregou-se da obra e Prometeu de examiná-la depois de pronta. Assim, Epimeteu recebeu os dons que deveriam ser distribuídos e tratou de atribuir a cada animal dons variados, como audácia, força, rapidez, esperteza, asas, garras, pelagem, colorida e abundante, entre outros. A distribuição deveria contemplar todos os mortais, aplicando sempre critérios de compensação, de forma a garantir um certo equilíbrio, evitando que alguma espécie viesse a desaparecer por falta de recursos. No processo de distribuição, Epimeteu esqueceu uma espécie e, preocupado, procurou o irmão. Procurou seu irmão Prometeu, para que esse resolvesse o problema. Prometeu verificou que somente os humanos se encontravam nus e sem armas, e assim não poderiam emergir da terra primordial para a luz. Prometeu, com a ajuda de Atena, a deusa da sabedoria, subiu ao céu e acendeu sua tocha no carro do sol, trazendo o fogo para os humanos. Prometeu entregou o fogo aos homens, assim como a técnica para fazê-lo. O fogo forneceu calor, que permitiu resistência às intempéries do clima e a fabricação de armas, que, por sua vez, capacitaram os humanos a subjugar os animais. Com o auxílio do fogo, construíram ferramentas, cultivaram a terra, criaram moedas, que, consequentemente, possibilitou negociar produtos e fazer comércio.
tá? Então, olha só, conhecemos agora a narrativa mitológica de Prometeu e Epimeteu. E antes da gente entrar aqui na reflexão né, que o texto vai trazer para nós, que está aí no seu caderno do aluno, vamos fazer uma reflexão assim genérica, né? Bom, o que esse texto ele busca responder, de certa forma? Pensem, né? A gente pode perceber aí que existe um problema que o ser humano quer trazer a resposta. Por que os animais são tão diferentes? Porque cada um tem habilidades diferentes que o outro. E vocês percebam que esses personagens míticos, Prometeu e Epimeteu, eles são construídos justamente para dar conta desse problema. Ora, foi dado a cada um habilidades, né? Porém, cada um desses irmãos, Prometeu e Epimeteu, eles têm no seu nome uma essência diferente. O Prometeu, ele pensa para agir. O Epimeteu, ele age sem pensar. E por agir sem pensar, ele fez alguma coisa, né, errada. Né? Ele não fez da forma adequada. Esqueceu de colocar habilidades no ser humano. É exatamente aquele que pensa para agir, o Prometeu, que teve que corrigir este erro. E como ele corrigiu, o ser humano, diante dos outros seres da natureza, frágil, indefeso, ele, de certa forma, vai atrás do fogo, né? Ele consegue, com a ajuda da deusa Atena, trazer o fogo para a humanidade, a técnica para a produção do fogo. Então percebam, né? Diante da natureza, o ser humano ele conta com um recurso artificial, a produção do fogo. A gente pode entender que é essa técnica, de certa forma, transmitida depois com a cultura, que se torna a técnica primordial que vai tornar o ser humano, de certa forma, elevado diante dos outros seres da natureza. Né? Ou seja, ele vai conseguir seu predomínio, vai conseguir estar ao topo da cadeia alimentar, pela preservação de uma técnica, que é a técnica artificial da produção do fogo, que é algo natural. E isso vai colocar ele, de certa forma, numa posição de destaque diante dos outros seres da natureza. Então, olha só, essa narrativa mítica, ela serve justamente para explicar para nós, de certa forma, por que o ser humano é um animal diferenciado diante dos outros animais, né? Ok, agora continuando aí com o nosso texto, reflita. O mito traz uma explicação sobre como o homem se sobressaiu aos demais animais. Foi isso que nós vimos. O fogo, como elemento da natureza, tem suas próprias leis e ocorre de forma pouco previsível. Ou seja, sem a técnica da produção do fogo, era necessário que se esperasse, por exemplo, que um trovão caísse numa árvore seca, num ambiente seco, para que a partir da fagulha se produzisse o fogo. Era uma coisa, um evento que de repente é extremamente raro. Geralmente, quando cai um trovão, ele não cai num ambiente seco, ele cai num ambiente molhado, porque está chovendo. E aí o fogo já não se torna viável, cair na palha molhada não vai produzir nada. O fogo, como elemento da natureza, tem suas próprias leis e ocorre de forma pouco previsível. Dessa forma, em estado natural, sem o domínio do ser humano, o fogo não pode promover, por exemplo, a fabricação de armas. Mas o conhecimento para acender e apagar ou aumentar e diminuir as chamas possibilitou o domínio da produção de artefatos e também ampliou a possibilidade de gerar outros conhecimentos. Então, pensem, por exemplo, do ponto de vista da história da humanidade, do ponto de vista da antropologia, o quanto que o fogo ele permitiu o desenvolvimento de outras técnicas, como, por exemplo, a questão de você cozinhar alimentos, tornar eles mais macios para o ser humano se alimentar, ou então do fogo produzir calor para amolecer ferro, amolecer metais para a produção de armas, ou para próprio uso de defesa, assim, com relação a outros animais, eles veem o fogo, eles fogem, eles escapam, ou então para a gente pensar em termos de aquecimento num ambiente frio, permitindo a sobrevivência do ser humano que está ali. Então percebam que se trata de uma descoberta que é o domínio de uma técnica
de domínio do fogo, de domínio da produção dele, que vai, de certa forma, iniciar aí toda uma produção científica e cultural da qual nós somos herdeiros hoje. Agora pense, imagine e responda tendo como referência o mito de Prometeu e Epimeteu. Ao trazer o conhecimento do fogo para os homens, Prometeu teria alterado a natureza humana? Justifique a sua resposta. Será que, de certa forma, com essa narrativa, né, Prometeu, ao trazer ao homem o domínio do fogo, ele teria alterado a natureza humana? Será que o ser humano, ao entrar na dimensão da cultura, negando seus instintos e se sobrepondo aos demais seres da natureza, ele, de certa forma, foge da natureza, ele escapa da natureza, ou tem a sua própria natureza corrompida, alterada? Então essa é uma reflexão importante aí, eu vou colocar ela no formulário para vocês poderem responder através do link que eu vou disponibilizar para vocês. Então justifique bem a sua resposta. Agora sobre a linguagem mítica, vamos fazer aqui algumas considerações. O mito é um tipo de história, diz lá no caderno do aluno, na página 82 ainda. O mito é um tipo de história ou de estilo literário de difícil definição. Então não é tão simples assim a gente poder definir que estilo literário é o mito. O mito se caracteriza como uma explicação fundamental, seria uma pré-ciência, Ela na verdade é fruto do intento, da ambição humana de buscar o conhecimento, de querer saber o porquê das coisas. É responsável pela disseminação de conhecimentos e valores, ou seja, além do fato de explicar o porquê que o ser humano é diferente diante dos outros animais, existem ali alguns valores também, O valor de você, por exemplo, seguindo o exemplo de Prometeu, pensar sempre antes de agir, Não agir como Epimeteu, que faz sem pensar no que está fazendo, porque vai cometer um erro. Por ser de natureza diversa da filosofia e da ciência, o mito não carece de validação e dessa forma, e não pode ser questionado. Ele não tem um único autor, pois é construído e reconstruído socialmente. Lembra que eu falei? É uma tradição oral, podendo apresentar mais de uma versão. Então, em geral, se a gente pegar como exemplo a mitologia grega, não existe a história definitiva da mitologia grega. Nunca vai existir. Por exemplo, eu tenho um excelente dicionário de mitologia grega e romana, de um importante autor francês, o Pierre Grimal. Você pega ali um verbete, como por exemplo Hércules, que é um personagem da mitologia grega, e ali a gente consegue perceber que existem muitas versões das histórias de Hércules, A própria filiação de Hércules, existem muitas versões. Por quê? Porque é uma tradição oral. Em cada região da Grécia, através do tempo, a história ela vai se alterando, em questões regionais, em questões temporais, ela se altera, e daí não existe uma versão definitiva, tá bom? Todas as culturas trazem narrativas de criação. Então, isso daqui é um tema que a gente vai ver para a próxima aula, tá? As quais procuram explicar a dimensão do humano como um ser ao mesmo tempo de natureza e da cultura. A partir da orientação do seu professor, pesquise diferentes narrativas de criação. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer na semana que vem, no próximo vídeo, trazer aí alguns exemplos de narrativas de outras culturas, tá? E aqui tem algumas ilustrações para a gente ficar bem curioso, tá bom? Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Façam a atividade que está no link que eu vou disponibilizar para vocês e até a semana que vem, num próximo vídeo.